Olá amigos, aqui é o Arthur novamente. Hoje a gente vai fazer nosso primeiro tutorial nas versões mais novas do Blender, após aquele último que já tem bastante tempo, onde eu falava sobre adaptação de quem estava saindo da versão 2.7.8, 2.7.9 para a versão 2.8. Hoje, 2025, nós estamos na versão 4.4 do Blender, que é essa que eu estou com ela aqui aberta, né? Se você está vivendo nesse ano, como eu, esse filminho que está aqui na Splash, ele ganhou o Oscar, né? Então, é uma grande conquista para o Blender e também para o cenário de modelagem 3D mundial. Então, sem mais delongas, vamos começar aqui aprendendo um pouquinho sobre o Blender. Esse tutorial aqui vai ser para quem nunca mexeu, para quem também já mexeu e está querendo se familiarizar com algumas coisas da nova versão. A gente vai fazer um tutorial um pouco longo, só que eu vou dividir ele em partes, tá? Nessa primeira parte, a gente vai aprender os comandos de navegação, vamos aprender um pouquinho de modelagem, bem superficialmente, vamos aprender um pouquinho de texturização, iluminação, enfim. E depois a gente vai incrementando, né? Tem um tutorial muito famoso do Blender Guru, que é o tutorial do Donut. A gente vai fazer a nossa versão brasileira desse tutorial do Donut, tá? A gente vai fazer juntos aqui, mas não é um Donut, só adiantando para vocês. Então vamos lá. Gente, primeira coisa, o Blender abriu, a gente tem essa splash screen, você pode escolher alguns arquivos aqui, criar um arquivo novo, mas a gente não vai se concentrar nisso não. Eu vou clicar com o botão esquerdo aqui, e aí temos aqui a cena padrãozinha do Blender. Vamos dar uma olhadinha rápido nessa cena, para a gente entender o que tem aqui. Nós temos um cubo, que é uma forma 3D, nós temos também do lado esquerdo aqui, vocês estão vendo, uma câmera, certo? Essa câmera é feita para enquadrar a cena, se você quiser renderizar, criar um videozinho sobre isso, animação. E nós temos também apagadinho aqui uma lâmpada, né? Esses três objetos que eu estou falando para vocês, você pode visualizar nessa árvore aqui do lado direito, onde aparece tudo que tem na cena também, né? E depois a gente vai ver algumas coisas sobre isso. Mas, enfim, a primeira coisa que a gente precisa saber é que a gente está num espaço tridimensional, ou seja, tem três dimensões, ou três eixos para a gente trabalhar, né? Então, se a gente bate o olho aqui, ó, a gente vai ver o eixo Y, que é essa linha verde, o eixo X, que é a linha vermelha, e o eixo Z não está aparecendo aqui, mas ele é uma linha azul, né? Dependendo da vista que você tiver aqui, você vai trabalhar com ele também, né? Então, como é um espaço tridimensional, a gente vai precisar navegar por ele, tá? Vamos aprender os principais comandos de navegação, porque a gente vai usar o tempo todo esses comandos. Primeiro comando, é o mais fácil, você vai apertar o botão do meio do mouse, rodinha aqui, ó. Você vai apertar, não vai girar ela, não. Você vai apertar e você vai estar girando a sua cena, né? No meu caso, eu estou falando para minha cena girar em torno ali de um ponto central ao que eu estiver selecionado, né? Há um ponto legal também, na versão anterior, nas versões anteriores, lá 2.7.9, você selecionava com o botão direito. Era uma coisa muito diferente da maioria dos softwares, e hoje nós estamos selecionando com o botão esquerdo. Mas se alguém quiser, pode configurar para o botão direito também. Bom, vamos lá. Eu vou selecionar aqui, por exemplo, a lâmpada. Aí, quando eu fizer esse comando, eu cliquei com o botão esquerdo para selecionar, né? Quando eu fizer esse comando aqui de Orbit, ele vai girar em torno da minha lâmpada, tá? Porque eu configurei assim. Eu prefiro girar em torno do objeto que eu estou trabalhando. Para fazer isso, se vocês quiserem rapidamente saber como faz, a gente vai em Edit, Preferences, e vamos colocar aqui na parte de Navigation, ó, essa aba do lado esquerdo, nós vamos clicar nessas três checkboxes aqui e na última aqui também, Zoom to Mouse Position, tá? Eu prefiro trabalhar assim. Quem não gostar, pode deixar do jeito padrão também, não tem problema, tá? Então tá ok, a gente aprendeu a fazer o Orbit. O Orbit serve para você encontrar ângulos, inspecionar os objetos, ver como que eles são por cima, por baixo, por um lado, para o outro, né? O próximo comando que a gente vai aprender é o Zoom. O Zoom você pode utilizar ainda o botão do meio do mouse, mas agora com a rolagem. A gente vai usar aqui ó, a rodinha do mouse para frente e para trás. A gente vai dar zoom positivo ou negativo. Só que esse zoom, vocês estão reparando que ele dá um soquinho, né? Ele vai fazendo aí
em incrementos. Se eu achar que está muito pesado, muito rápido o incremento para o outro, eu também posso apertar o Ctrl no teclado, junto com esse botão do meio do mouse, e aí eu tenho um zoom mais suave. Se você quiser um zoom mais suave ainda, você aperta o Shift. Não, Shift na verdade não funciona aqui, me desculpa. Enfim, esse zoom, então eu tenho a versão mais de soquinho ou com Ctrl a versão um pouquinho mais suave, né? Essa opção do Shift que eu falei para vocês vai servir em outros momentos, tá? E agora, então a gente aprendeu dar zoom, a gente aprendeu girar a vista, né? O Warped. Mas tem horas que eu quero mover a cena, né? O Orbit ajuda a gente a ver o que tem lá na cena, mas vamos supor que tem um negócio lá longe, né? O Orbit não vai fazer eu chegar naquele lugar, ele só vai permitir ter uma visualização. Então, eu tenho um outro comando chamado Pan, também com o botão do meio do mouse agora apertado, e Shift, tecla Shift do teclado. Esse botão, então, do meio pressionado com Shift, vai permitir que eu faça o Pan, certo? Então, o Pan vai permitir eu me mover pela cena aqui, tá? Eu estou me movendo aqui, tal. É um comando que a gente usa bastante. Então, a gente precisa saber essas navegações todas aí, para a gente poder se situar na cena, fazer tudo mais, né? Outra coisa que a gente precisa aprender aqui no Blender, a gente vai ter vistas nesse Blender. Essa vista que a gente vem aqui é chamada de Perspective. É uma vista perspectiva, ela tem aquela distorção similar ao que o nosso olho. Então, é assim, por exemplo, se você vê uma estrada, ao longe ela vai afunilando, afunilando, até sumir, certo? Aqui no Blender é a mesma coisa, você tem aqui essa distorção de perspectiva. Porém, tem vezes que você quer ter uma vista mais assim técnica, uma vista precisa, né? Nós vamos trabalhar daqui a pouquinho com isso. Mas só para vocês conhecerem, no teclado numérico aí de vocês, se você apertar 1 no teclado numérico, você vai para uma vista front, vista frontal. Essa vista é uma vista que você está vendo o objeto de frente, retinho, sem nenhuma distorção, né? É bom a gente ter essas vistas para a gente se guiar na hora de alinhar os objetos, principalmente, girar objetos, né? Nós vamos fazer esse tipo de coisa. Então, gente, o que a gente vai fazer agora? A gente fez aqui a vista front, e se eu quiser ver por trás, eu estou vendo pela frente, eu quiser ver a vista de trás do objeto, eu vou apertar Ctrl 1 no teclado numérico, tá? O 1. Aí vocês vão ver que vai aparecer aqui Back e Orthographic, que é a vista sem distorção, tá? Orthographic. Além dessa vista 1, que é e Ctrl 1, que é a de frente e de trás, eu tenho as vistas laterais. A vista 3 aí no teclado numérico. Então, 3, eu estou vendo a vista direita do objeto, pelo lado direito, né? E agora eu também posso fazer agora a vista esquerda, que é Ctrl 3, tá? Ctrl 3. Eu acho que no vídeo meu aí pode estar distorcido para vocês, está invertido, mas aqui é a minha esquerda, vamos supor, né? Então, eu estou vendo o objeto do lado esquerdo dele aqui, tá? Então, é um outro tipo de vista. Tem a vista de cima ainda, que é a vista 7, tá? Vista 7, você vê o objeto por cima, também pode ser usado aí para alinhamento. E Ctrl 7, você vê ele de baixo, tá certo? São 6 posições aí que a gente vai ver os objetos. E por último, mas não menos importante, a gente tem a vista da câmera. O que sua câmera está enxergando nesse momento? Se eu apertar 0 no teclado numérico, eu vou ter a vista da câmera, tá? Qualquer uma dessas vistas aí, se eu fizer um orbit, por exemplo, que é o botão do meio do mouse, ele destrói aquela vista e vira uma user perspective, tá bom? É normal isso aí, é do Blender. Então, lembra de utilizar o pan se você precisar se movimentar pela cena sem estragar a vista. Por exemplo, vou colocar na vista front e vou movimentar na cena, tá bom? Então, é isso aí. Bom, gente, então a gente aprendeu a navegar, né? Esses comandos de navegação são muito usados, você vai usar o tempo todo, por isso que a gente precisa aprender eles. Agora, vamos aprender aqui as principais operações com os objetos, né? São 3 operações que a gente vai precisar aprender: movimentar os objetos, girar os objetos e mexer no tamanho dos objetos, tá? Então, para todas essas opções aí,
você vai ter que trabalhar nos 3 eixos, né? Por exemplo, a opção de movimentação. Se vocês olharem do lado esquerdo aqui, eu tenho essas opções de movimentação, rotação e escala. Quem quiser pode utilizar essa opção aqui, né? Aqui a gente está na opção de seleção. Por exemplo, se eu clicar aqui em Move, vocês vão ver que apareceu aqui umas setinhas no objeto. A gente chama essas setinhas de gizmos, né? Se eu clicar na setinha azul, por exemplo, eu vou estar movimentando meu objeto no eixo Z, tá? Se eu clicar na setinha vermelha, no eixo X. Importante que cada vista dessas, por exemplo, nós estamos na frontal, a frontal ela só move no eixo Z e no eixo X. Já se eu apertar 3 aqui no teclado numérico e for para a vista right, vista da direita, eu vou mexer em Y e Z também, né? Então, o Y em vez do X. Se eu for para a vista top, eu vou aparecer o X e o Y só, e o Z não aparece, né? E se eu for na vista usuário, que eu estou fazendo um orbit aqui, eu consigo mexer em qualquer um dos 3 eixos, tá? Um sono, gente. Então, eu consigo mexer em qualquer um dos 3 eixos. Vocês estão vendo esses quadradinhos aqui? Eles permitem que eu mexa em 2 eixos de uma vez. Por exemplo, esse quadradinho aqui eu vou mover em Y, em X, na verdade, em X e Z, tá? X e Z. Esse outro quadradinho eu vou mexer em Y e Z. E tem um outro quadradinho que está meio escondido aqui, ó, o azul, vai mover em X e Y, tá? Só X e Y. Só que, na vista perspectiva, é meio confuso de movimentar objetos, tá? Vai por mim. Já viu aquelas fotos que o pessoal fica tentando pegar o sol, ou finge que o outro é pequenininho, está na mão? Porque é uma distorção de perspectiva, é mais ou menos a mesma coisa. Então, a gente está aprendendo a movimentar o objeto. Tem um outro jeito de movimentar o objeto sem você clicar aqui e clicar na setinha, né? Esse movimento de clicar aqui, ele é intuitivo, porque você está visualizando ali as opções, só que ele não é muito rápido, né? Quem mexe com o Blender está muito acostumado a sempre utilizar atalhos de teclado, né? Por exemplo, eu falei para vocês das vistas, né? Em vez de eu ir aqui na vista 1 do teclado numérico, eu poderia ter visto aqui em View, Viewpoint, escolhido qualquer uma dessas daqui. Só que é um caminho longo. Se eu apertar um aqui, eu já vou na vista muito mais rápido, certo? No Blender, então, é tudo assim, tá? Eu vou deixar aqui no modo de seleção. E agora vamos aprender a usar o modo de movimentação pelo atalho dele, que é o atalho G. Vem de grab, pegar em inglês, né? Então, o atalho G, calma aí, o objeto tem que estar selecionado, né? Com o atalho G aí, ó, eu vou movimentar nos 2 eixos da cena ao mesmo tempo. Se eu quiser falar, não, eu só quero me mover aqui no eixo X, por exemplo, eu aperto e solto o X aqui, ó, ele vai travar no eixo X naquele momento, tá vendo? Ah, não, agora eu quero mover em Z. Eu vou apertar Z no teclado e ele vai apertar e vai travar no eixo Z, tá bom? Então é isso. Isso é legal porque você consegue controlar, deixar a coisa mais alinhada. Nós vamos fazer uma modelagem rapidinho daqui a pouco, vocês vão entender isso melhor, né? Mas, beleza. Então, movimentação, eu vou deixar aqui numa vista perspectiva, vou me movimentar nos 3 eixos para vocês verem, né? Ó, G, X, ó, travei no X, agora Y e agora Z, tá? É o mais usado. Outra coisa, quando eu dou esse G aqui, eu posso falar em X, por exemplo, e posso digitar um número. Eu quero que você se mova 2 unidades em X. Eu vou digitar 2 lá no teclado, ele vai se mover 2. Eu também posso pôr menos 2 ali, ó. Né? Eu posso dar um ESC G menos 2, em X ele se movimentou, tá vendo? Então é bem legal isso aí, esses atalhozinhos vão facilitando a nossa vida. Ok, segunda operação básica agora, rotação. Mesma coisa, se eu clicar aqui, eu tenho os gizmos, né? Ó, eu posso clicar nesses arcos aqui, nesses aros, e girar o objeto em qualquer um deles, tá? Posso fazer isso em qualquer um deles. Ou também, como eu falei para vocês, eu posso apertar
Agora, R de rotation, ou rotate, posso apertar R e falar que eixo que eu vou girar. Eu vou girar em Y, né? Quando eu falo que ele vai girar em Y, é como se eu colocasse ali um fio ali no meio do objeto e o objeto fica girando em torno desse fio. Tá vendo que esse verdinho aqui que aparece, ó, é o eixo, tá? Então eu posso girar em X, posso girar em Z também, tá? Isso vai variar do que a gente estiver fazendo. Ok? Operação de rotação sem segredos, né? Operação de escala agora. A operação de escala ela é um pouquinho diferente das outras duas, porque ela também tem os gizmos lá, ó, os quadradinhos ali, e ela também tem esse quadradinho de fora aqui, ó, que se você apertar no quadradinho de fora, você vai fazer uma escala no objeto todo, certo? Mas às vezes eu quero deixar o objeto mais fininho, então vou escalar só em X aqui, ó. Tá vendo? Ou mais largo, enfim. Então você pode fazer isso aí. Outra opção que a gente vai fazer aqui é apertar o S de Scale, né? O S, por padrão, ele escala tudo, ou você pode falar, eu quero escalar só em Z. Ali, ó, tá vendo? Ou em X, ou em Y, tá? Agora, lembra que eu tinha falado do Shift lá anteriormente? Tanto a movimentação quanto a rotação quanto a escala, para você ter um controle mais fino desse movimento, dessa operação, você pode utilizar a tecla Shift. Outra coisa, esse pontinho laranja aqui é o centro do objeto. Quando eu fizer uma rotação em uma escala, é bom deixar o mouse longe, porque ele usa a distância do mouse para esse centro para fazer as operações aí quando eu uso o atalho de teclado, tá? Então, por exemplo, eu vou apertar SZ, aqui ó, SZ. Então, estou deixando maior em Z, não é isso? Se eu apertar o Shift aqui, ó, vocês vão ver que eu vou fazer bastante movimento no mouse, porém o objeto vai escalar pouco. Isso é legal para você ter um controle fino, né, sobre a sua criação aí, tá? Mesma coisa agora para rotação. Se eu apertar o R, X, por exemplo, deixar o mouse muito pertinho ali, ó, fica difícil de controlar, tá vendo? Tá vendo? Sem querer, você já girou ali 90 graus, 180 graus. Então, eu vou pôr o mouse mais longe e vou apertar R, X. Tá vendo que agora eu tenho um controle já mais fino, ó, conforme eu mexo o mouse? E se eu apertar o Shift, eu tenho mais fino ainda. Olha como ele vai ficando devagarinho, tá vendo? Ó? Eu vou dando voltinhas aqui, ele vai fazendo para mim. Então é muito legal isso aqui, gente. Isso aqui, ele te dá um controle bem absoluto do que você estiver fazendo, tá? Bom, para fechar esse início aqui, aprendemos navegação, aprendemos as 3 operações básicas e aprendemos as vistas, né? O que a gente vai ver agora, gente? Depois dessas operações básicas aqui. Tem outra forma ainda de você girar, movimentar e escalar o objeto, que é você, olhando aqui do lado direito, ó, você tem aqui o Location, Rotation e Scale. Você pode digitar manualmente. Por exemplo, eu quero que fique centralizado no centro ali do eixo. Vou apertar 0, a Tab no teclado 0, 0. Ah, eu quero zerar a rotação dele também. 0, 0, 0. Aí vai voltar ao início. Escala, 1 quer dizer 100%, que é o tamanho original do objeto. Então, eu vou escalar aqui, ó, 1, 1, 1. Aí ele escalou, quer dizer, eu deixei meu objeto zerado, voltou ao original, tá certo? Então, essa daqui é uma outra forma. Tem vezes que isso aqui não vai aparecer aqui, porque eu estou nesse menuzinho aqui, ó, laranjadinho, Object, tá vendo? Mas eu também posso apertar N de navio aqui, ó, vai aparecer um outro menuzinho aqui, que também tem as mesmas opções, tá? Essa primeira aula, gente, é muita coisinha que a gente vai falando, depois vocês vão acostumando, tá? Então, fechamos aqui movimento, rotação, escala, sabemos como zerar esses valores também aqui. E agora, a gente vai modelar aqui uma mesa, tá? Uma mesa comum, uma mesa de madeira, vamos supor. E para isso, eu vou começar com esse próprio cubo que já estamos trabalhando aqui, tá? Aproveitar que ele está aí no tamanho original dele. E aí tem um detalhe, quando aperto o N de navio,
ele tem esse dimensions aqui que não tem lá, tá vendo? Então, nós vamos utilizar esse dimensions aqui para falar quais vão ser as dimensões da minha mesa. Então, por exemplo, em X vai ser a minha largura da mesa. Eu vou digitar 0,8, seria 0,8 metros ou 80 centímetros. A unidade do Blender é metro, tá? Por padrão. Então, eu vou digitar 0,8 e vou dar um Enter aqui, ó. Vocês vão ver que vai ficar fininha a mesa. Agora, no Y, que é esse comprimento aqui, eu vou digitar. Geralmente, as mesas têm uma proporção de 1 para 2. Então, se ela tem 0,8 de largura, ela vai ter 1,6 de comprimento. É mais ou menos essa proporção. 1,6, tá? Lembra de não usar vírgula, que a gente usa o ponto para separar a casa decimal. Então, já está a minha mesa aqui, eu vou dar um zoom, só que ela está muito alta, né? Como se fosse um blocão de madeira. Então, qual que é a altura de uma mesa? Geralmente aí uns 3, 4 centímetros. Então, vou pôr 0,04 aqui, ó. Aí sim, ó, tá vendo? Agora eu tenho o tampo da mesa, né? A parte da mesa em si, tá? Então, temos aí o tampo da mesa. Só que, se a gente for olhar aqui, ó, eu vou colocar na vista 1 para vocês verem uma coisa comigo. Esse ponto da vermelhinha aqui é a origem, quer dizer, o piso aqui, o chão, né? Então, a nossa mesa está, nesse momento, no chão. Ela tem que ficar um pouquinho alta, geralmente aí uns 95 centímetros, 93. Então, a gente pode colocar aqui, ó, no location dela, em Z, que é o eixo vertical é sempre Z, 0,95, tá? Ela vai sumir da vista aqui. Já vou aproveitar que ela sumiu da vista para ensinar outra coisa para vocês. Quando alguma coisa some da vista, assim, no Blender, você pode usar aqui no teclado numérico a vírgula para centralizar no objeto que você está com ele selecionado. Então, eu tinha feito... vou sumir com ela de novo aqui, ó. Sumir, tá vendo? Apertar a vírgula aqui, ele centraliza no objeto. Então, isso é muito útil. Isso aí também é útil quando você está trabalhando com a cena, que às vezes tem coisas grandes e coisas pequenas. Se você quer trabalhar no detalhe pequeno, às vezes vai chegar um momento que você vai dar zoom, vai dar zoom, vai dar zoom, e ele para de aproximar. Se você aperta essa vírgula, ele reconfigura a sua visualização aí para entender que você está querendo ver coisas mais pequenas aí, mais próximas, tá? Então é isso, temos nosso tampo da mesa, né? Vamos fazer os pés da mesa. Para fazer os pés, eu tenho algumas opções. Por exemplo, eu poderia duplicar esse cubo aqui e reconfigurar ele, não é? Mas não vamos fazer isso não, a gente vai dar um Shift A aqui, Shift A, para colocar objetos, né? Novamente, se eu vier aqui em Object em Edge aqui, ó, Edge, Mesh, vou ter a mesma opção, só que é movimento de mouse, é mais lento, tá? Shift A tá na mão aqui no teclado, ó, é mais prático depois que você pega a prática. Então, depois eu vou disponibilizar também um arquivo com alguns atalhos do Blender, tá? Os principais aí para vocês, vou deixar um link. Então, tudo bem. Aqui em Mesh, que é as opções que a gente vai usar mais por enquanto, tem algumas primitivas, que são objetos 3D simples. Uma caixa, um cilindro, um cone, né? Uma bolinha, um donut e outras coisas. Então, a gente vai começar usando aqui o Cube, né? Que é justamente o tampo da mesa que a gente já tem, tá? Vou clicar aqui, então, em Cube. Vocês vão ver que ele criou um cubo grandão, né? Inseriu ele lá no centro, né? Vou aproveitar isso aqui também para ensinar outra coisa para vocês. Vocês estão vendo aqui que tem tipo uma cruzinha, né? Essa cruzinha é o cursor. E se você apertar Shift com o botão direito do mouse, você move ela de posição. Sempre que você cria um objeto, ele vai criar onde tiver o cursor. Quer ver? Eu vou dar um Shift A, Mesh, Cube. Tá vendo? Criou um outro objeto aqui. Como eu não quero usar esse objeto, vou apertar Del para deletar ele. Vai embora, tá vendo? Então, beleza. E se eu quero voltar ele para o centro lá? Como que eu faço? Shift S de sapo e põe lá Cursor to Word Origin, certo? Aí ele voltou lá para o centro. Esse cursor, gente, ele é muito usado em várias operações, tá? Ele não está aí por acaso, não. Mas beleza, voltando à nossa mesa. Vamos configurar aqui o pé da mesa agora. Geralmente o pé da mesa vai ter seus
talvez 8 centímetros, alguma coisa assim de largura, se fosse um pezinho quadrado, né? Então, a gente pode fazer isso aqui, ó. Dimensions x e y deixa 0,08, 0,08. E o z? O z é a altura, né? A gente vai deixar ela com mais ou menos os 95 de altura que a mesa tá do chão. A gente colocou 0,95, então 0,95 aqui, tá? Beleza, então nós temos aqui nosso tampo e temos aqui um pé. Só que esse pé, se vocês girarem a vista, ele não está alinhado com a mesa de forma alguma, né? Então, nós vamos fazer um exercício agora de alinhar o pé. Para alinhar, lembra que eu falei que a gente usa muito as vistas planas, de frente, de lado, de cima, de baixo? Vamos começar aqui pela vista de frente. Vista 1 no teclado numérico, tá? Nessa vista de frente, eu vou alinhar só essa parte de baixo aqui com a parte de baixo do tampo. Como que eu vou fazer isso? Eu vou apertar G, né, de movimentação, e vou alinhar mais ou menos aqui, ó. Vou dar um zoom, ó. Vou dar um G aqui, ó. Lembra, se eu apertar Shift aqui, ó, eu tenho um controle mais fino, ó. Eu vou fazer isso aqui agora, ó. Encostou, tá bom, né? Tem jeitos mais precisos de fazer, mas aqui nós estamos fazendo da maneira artística. Eu deixei um espacinho para ele não ficar grudado, mas tem mesas que é grudado, vai depender do que está buscando aí, tá? Nessa mesa aqui, então, a gente fez aqui esse espacinho, tá? E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai olhar isso aqui numa outra vista. Eu estou na vista frontal, eu dei uma certa alinhada. E na vista lateral, vista 3 aqui, ó. Na vista 3, vocês vão ver que ele ainda está desalinhado, né? Então, o que eu vou fazer? Eu quero mover aqui no eixo Y, esse verdinho, né? Porque em Z eu já alinhei a altura, não alinhei? Então, eu vou apertar G aqui, ó, G e Y, tá? E vou mover aqui, deixando lá também um espacinho assim. Depois, esse espacinho nós vamos conferir ainda na vista de cima, tá? Mas beleza, mais ou menos isso aqui. Dei um pouquinho menos de zoom agora. E vamos dar uma olhada, então. Aí, ficou ali o pé da mesa num cantinho. Ele ainda não está 100% igual os dos dois lados, tá vendo? Né? Mas, o que a gente vai fazer? A gente vai olhar isso na vista top. Vamos lá na vista top, que é a vista 7. Aí, na vista 7, com o objeto selecionado, a gente consegue ver esse contorninho laranja aqui, né? E na vista top, legal que eu só vou mexer nos dois eixos X e Y. O Z, que é a altura, eu não vou mexer. Então, eu posso dar um G aqui, por exemplo, ó, e corrigir esse alinhamento da maneira que eu achar melhor. Eu deixei, estou achando que está certinho aqui agora, razoável, né? Cliquei, soltei, beleza. Então, está alinhado, tá? Esse pé. E agora, eu tenho que fazer mais 3 pés, cada um, criar um box e um cube lá e mexer nas proporções? Não. Eu posso copiar, né? Eu fiz um pé, eu vou copiar ele 3 vezes aí, tá? Então, primeira coisa, para a gente copiar aqui, objeto selecionado, e eu vou usar um atalho que é Shift D de duplicar, duplicate, né? Também tem um atalho Ctrl C, Ctrl V. Só que o Shift D, que é do próprio Blender, é o nativo, ele tem algumas características diferentes. Quando você dá o Shift D, o objeto já sai movimentando ou girando ou escalando, que é o que a gente geralmente vai precisar fazer. Quando se dá Ctrl C, Ctrl V, ele fica na mesma posição. Então é fácil você esquecer objetos duplicados sem querer, né? No Shift D dá para esquecer também, mas é mais difícil. Então, Shift D de dado, ele por padrão ele vai vir movimentando aqui, né? E aí eu vou mover para cá. Só que aí vocês vão notar um problema, né? Eu vou clicar aqui e soltar. Tá vendo que sumiu aquela visualização aqui? Por que sumiu? Porque eu estou vendo o tampo da mesa e o pé está embaixo dele, não é isso? Então, quando a gente encontra esse tipo de situação, a gente vai modificar o jeito que a gente está vendo as coisas, né? A gente está vendo aqui, ó, essa bolinha aqui em cima, vocês vão ver aqui, ó, é a bolinha do viewport chamado Solid. Eu estou vendo os objetos de forma sólida. Mas tem do lado esquerdo dela o wireframe, que o atalho do wireframe é Shift Z.
Então, eu vou usar o atalho aqui, ó, Shift Z. Tá vendo que eu vou ver só o arame aqui, como se fosse a estrutura dos objetos? Com isso, eu consigo ver melhor a distância que está aqui e espelhar ali, ó. Outra coisa que eu também poderia ter feito é limitado o movimento, por exemplo, no eixo, apenas ao eixo X, né? Para não estragar o Y aqui. Mas beleza, ó, alinhei, razoavelmente alinhado aqui, talvez um pouquinho mais para baixo. Aí, beleza. Alinhei, não alinhei? Agora eu vou fazer o quê? Eu vou selecionar esse outro aqui, vou duplicar os dois de uma vez. Mas como que eu faço isso? Se eu apertar o Shift e clicar, eu seleciono 2, 3, 4 objetos que eu quiser. Eu também posso fazer, por exemplo, clicar aqui, ó, vou clicar fora para desselecionar tudo. Eu posso vir com a janelinha aqui, clicando e arrastando, selecionar, tá? Beleza. Então, selecionei aqui, vou apertar Shift para pegar esse aqui. E agora, gente, eu vou dar um zoom aqui. E a gente vai dar um Shift D de novo, para duplicar. Só que agora ele está movendo livre, né? Eu vou falar, ó, vou apertar Y, para mover no eixo Y. Aí ele vai mover aqui para o eixo Y, tá? Alinha aí mais ou menos, no olho. Como é uma coisa artística, ninguém vai ficar olhando com a trena, com o paquímetro, se está muito certinho, tá? Estando ali na proporção, tá bom. Não é o nosso objetivo agora fazer coisas de precisão aqui. A gente não vai fazer uma peça que vai ser impressa na impressora 3D, nesse momento, pelo menos, tá? Então, cliquei aqui. Ok, temos os 4 pés da mesa. Eu vou girar a vista para vocês verem aqui. Estou vendo a estrutura. Se eu apertar Shift Z, eu volto para a visualização sólida. Eu vou clicar aqui fora só para a gente ver melhor a mesa sem nada selecionado, tá? Então tá aí a nossa mesa com seus 4 pés, bonitinha, né? E agora a gente vai fazer um chão, né? Já que eu estou fazendo aqui uma ceninha, uma modelagenzinha, eu vou fazer um piso, tá? Como que eu faço piso? Vou inserir um novo objeto, Shift A, Mesh. Nós vamos utilizar esse plane aqui. O plane é um objeto que só tem uma face, ele não tem espessura nenhuma, é uma coisa bem simples. É o objeto mais simples que tem. Plane. Tá vendo que ele fez ali pra gente um plane de 2 por 2, não é isso? Vamos trocar aqui para 5 por 5, 5 por 5, tá? Então, temos aí nosso plane. Temos aí nosso plane e a nossa mesa. Só que essa cena tá muito morta, não tá, gente? Tudo cinza aqui. Não tem muita graça essa cena. Então, eu vou ensinar para vocês agora, bem rapidamente, um pouquinho sobre materiais e sobre iluminação, tá? Esse modo que a gente está visualizando as coisas aqui é um modo chamado Solid. Nesse modo Solid, a gente vê tudo cinza, porque a ideia aqui é você ver só os contornos e tal, né? Mas nós temos modos mais artísticos de ver as coisas. Por exemplo, esse modo aqui, que é o terceiro modo, que é o modo texturizado. No modo texturizado, ele já vai colocar texturas nas coisas, já vai mostrar algumas sombras também, ó. Tá vendo? E já vai dar para a gente ter a noção razoável de como vai ficar isso aqui se eu mandar gerar uma imagem dele, tá? Tá vendo que tá tudo branco, né? Porque, por padrão, quando a gente cria os objetos, eles não têm material, ou se tiver um material branco. Mas a gente vai trocar isso aí daqui a pouquinho. O último modo que eu quero mostrar para vocês é o modo renderizado. Só que antes de você colocar no modo renderizado, sempre é bom você salvar o seu arquivo, tá? Então, eu vou apertar Ctrl S, ou quem quiser usar mouse, file, save, tá? Ctrl S. Ele vai pedir para eu salvar isso aqui em algum lugar. Eu vou salvar aqui nos meus downloads. Vou pôr aqui assim, ó. Tutorial mesa 1, tá bom? E vou mandar salvar. Por que eu pedi para vocês fazerem isso? Porque cada computador ele tem uma reação. Muitas vezes, quando a gente vai para o modo renderizado, que vai exigir mais da placa de vídeo, de alguma coisa assim, o Blender pode, a gente chama de crashar, e fecha na sua cara. E você pode perder tudo, né? Tem um jeito de recuperar, depois a gente vai ver. Mas, enfim. Agora eu vou para o modo renderizado aqui.
modo renderizado, então o meu não deu nenhum problema. Lá no modo renderizado, a gente vai ver assim, o resultado final de verdade mesmo das coisas, tá? Como que as coisas vão ficar se eu mandar gerar uma imagem disso aí, por exemplo, tá? Então, vocês estão vendo que tem uma sombra aqui mais forte, né? Tem a sombra aqui, ó, onde tem a lâmpada iluminando esse objeto, tá mais clarinho, onde não tem, tá bem escuro, tá vendo? Então, a gente já tem aí a gente chama de setup, onde eu tenho lâmpada, já tenho uma câmera, já tinha aquele cubo, né? Só que tá tudo assim, muito sem vida. Vamos fazer então agora, a primeira coisa a gente vai fazer um material para o piso, tá? O material para o piso. Então, vão acompanhar comigo aqui. Eu selecionei o piso, né? Vou vir aqui, ó, nessa bolinha aqui chamada Material, tá? Material aqui. E aí eu vou clicar aqui em New, porque não tem nenhum, né? Não tem nenhum material. Vou clicar em Novo Material. E algumas coisas que a gente pode ver aqui do material, nós vamos ver várias aqui, mas só para começar, a cor dele, ó. Ele vem com um branco básico, vou colocar um amarelinho aqui, uma cor de creme, alguma coisa assim, tá? Seria o nosso piso. Só que ainda fica meio sem graça, não fica? Então vamos fazer uma coisa junto comigo, a gente vai clicar nessa bolinha, que é para a gente pegar coisas mais rebuscadas aí, mais incrementadas. Eu vou clicar aqui, e aqui na segunda coluna, tem aqui a Brick Texture, Checker Texture, são algumas texturas prontas que a gente pode usar, ou a gente pode usar o Image Texture, que eu pego uma textura lá de fora. Nesse caso do piso, nós vamos criar uma textura chamada Checker, que é xadrez. Se fosse um piso xadrez. Vou clicar no Checker. Vocês vão ver que já imediatamente ele fez aí um xadrez para a gente, né? Esse xadrez que ele fez é uma imagem que a gente chama de procedural, ele cria com a fórmula matemática, né? Como que eu posso fazer agora? Eu posso trocar as cores aqui, está branco e cinza. Eu vou pôr aqui branco e amarelinho, ou branco e azul. Vou pôr branco e azul aqui, pronto. Outra coisa que a gente pode trocar é aqui na parte da escala. Está em 5, quanto maior essa escala aqui, mais quadradinhos vai ter, tá? Então, vou deixar aqui com uns 15, talvez, vamos lá. Tá aqui a nossa cozinha, nosso piso de cozinha, né? Então, beleza. Aqui nós já temos uma opção, né? Já está aqui o nosso piso, bonitinho. Agora a gente vai melhorar um pouquinho da iluminação dessa cena, né? A iluminação dessa cena, por enquanto, ela só tem uma lâmpada. E tem aqui também, no ambiente, uma cor de ambiente, tá? Se eu clicar aqui nesse mundinho aqui, ó, parece o planeta Saturno, ele tem uma cor, tá vendo? De fundo, cinza aqui, eu posso trocar para qualquer cor aqui, ó, verde, qualquer cor. E essa cor vai influenciar as áreas sombreadas, porque ela é uma iluminação que vem de todos os lados aí do ambiente. Ali, ó, por exemplo, se eu colocar um verde, esse strength aqui é a força, quanto de iluminação ambiente eu tenho. Se eu jogar em 0, essa força aqui, ó, vai ficar extremamente escuro nas áreas onde a luz não pega. Tá vendo? Porque não tem iluminação indireta acontecendo, só tem a lâmpada jogando aqueles raios ali, né? Então, a gente geralmente vai deixar no 1 mesmo, ou 0,8, alguma coisa assim. E aqui, em vez de eu usar também em vez de eu utilizar aqui uma cor apenas como o ambiente, eu posso criar uma iluminação mais natural utilizando um arquivo do tipo HDRI, tá? Eu vou abrir aqui um site chamado Polyhaven, que ele tem HDRIs para a gente baixar de graça, na data que eu estou fazendo esse tutorial, né? Depois pode ser que modifique alguma coisa aqui, ó. Polyhaven. Se vocês clicarem no Google, vocês vão encontrar Polyhaven, HDRIs, texturas, modelos e outras coisas. Nós vamos utilizar aqui os HDRIs. Então, vou entrar no site, poderia ter usado por lá, mas vou entrar no site aqui. Esse site é gratuito até a data presente. Tudo você pode baixar e você pode doar algum dinheiro para eles continuarem mantendo o site gratuito, né? Então, eu vou vir aqui em HDRIs
E agora eu vou escolher alguma imagem que eu acho legal para iluminar a minha cena. Porque o HDRI, gente, é um formato de imagem que ele armazena as cores daquela cena que você tirou a foto, mas além dele armazenar as cores, ele armazena também quanto de luz tem em cada pontinho, né? Ele é tirado várias exposições, ele é um processo um pouco complexo, e com isso ele gera um arquivo que ele sabe exatamente quanto de luz está vindo de cada ponto. Se eu tirar a foto de uma sala que tem umas lâmpadas, por exemplo, e uma parede branca, ele vai saber que a parede é branca, a lâmpada é branca. Mas a força de luz da parede é muito mais fraca do que a da lâmpada. Tá? Então, o HDRI é uma ferramenta extremamente importante para a gente hoje, tanto em produção de vídeos, quanto também jogos, é muito usado. Tá? No nosso caso, é uma cena que vai ser dentro de uma cozinha, alguma coisa assim. Então, eu vou usar aqui, ó, indoor, tá? O HDRI do tipo indoor. Vou usar o indoor e aí eu vou escolher alguma cena que faça sentido para mim, né? Vocês podem pegar a que vocês quiserem aí. Eu vou escolher aqui, quer ver? Eu acho que essa daqui, a Christmas Photo Studio, vai dar um resultado bom. Ou tem uma outra também, essa aqui, a Christmas Photo Studio 1, ela dá um resultado bem legal, porque ela tem muitas cores, muitos pontos de luz, né? Isso aí vai dar um contraste bonito. Vou clicar nela aqui e vou fazer o download. Ó, por padrão, ele vem na qualidade, se eu não me engano, vem em 8K, mas eu deixei em 2K aqui para ficar mais leve. Vocês vão ter que testar. Se o computador de vocês aguentar numa boa, você pode pôr 8K até 16. Mas é uma coisa que vai pesando mais, tá? Eu vou pegar o 4K aqui, que é o intermediário, e também o formato, você pode escolher o HDR, né? É um formato mais antigo e tem mais suporte em tanto de formatos. Ou o EXR, que é um formato mais novo, que ele usa 32 bits aí de cores e de luminância, né? Eu vou baixar o EXR mesmo, tá? Que eu tenho usado direto ele, o Blender aceita. Vou clicar aqui em download. Tá vendo? Ele já te pede uma doação aqui. Você pode doar $3, 5, dá o quê? R$ 15, R$ 16, mais ou menos, né? Você pode ajudar isso aqui a se manter de graça. Tem bastante coisa legal aí. Então, ok. Vamos lá para o Blender. No Blender, para eu fazer essa imagem aqui, iluminar a cena, eu estou aqui no mundinho já. Vou clicar na bolinha amarela. Então, vocês já repararam que as bolinhas aqui têm cores que vão dizer para a gente o que significa. Bolinha amarela, geralmente, vai ser uma textura, alguma coisa relacionada. Vou clicar nela e vou aqui em Environment Texture, tá? Não confunda com o Image Texture. O Environment é a textura ambiente, que ela já tem um preparo para trabalhar com texturas panorâmicas e tudo mais. Vou clicar nela aqui. Tá vendo que ficou tudo rosa agora? Por que que ficou tudo rosa? Isso é uma forma do Blender de falar que está faltando alguma textura aí, tá? Então, agora que você conseguiu pôr lá o Environment Texture, a gente vai clicar nesse botão Open aqui para carregar nossa imagem. Vou clicar no botão Open e vou aqui procurar a minha Christmas Photo Studio 1, aquele modelo lá. E vou clicar em Open Image, tá? Aí, automaticamente já, aquela cena toda, ela está iluminando nossa modelagem aqui. Por enquanto, o que vocês vão notar aqui, ó, que a sombra já ficou mais natural, tá vendo? Ficou uma sombra colorizada, ficou uma sombra mais bonitinha, né? Mas ainda tem coisas para a gente melhorar, tá? Vamos fazer uma coisa aqui, ó. Vamos supor que esse piso que a gente fez é um piso bem bonito, bem brilhoso, um porcelanato, né? Uma coisa assim, não é legal? Então a gente pode agora voltar no material dele, agora que a gente fez essa modificação aqui, usando a cena de Natal, a gente vai aqui no material de novo, na bolinha vermelha, e nós vamos mexer em outra coisa. A gente tinha mexido, lembra onde? A gente tinha mexido na cor só, né? Para fazer o checker. Nós vamos trocar aqui agora esse roughness aqui, ó. Roughness quer dizer aspereza em inglês. Então, quanto mais roughness tiver um material, mais áspero ele é. Por exemplo, uma parede
ela é totalmente roughness, ela é bem áspera, a luz não faz nenhum reflexo nela, ela é refletida de forma difusa, né? Então, se eu colocar o roughness 1 no material, ele vai ficar bem, a gente chama de flat, ele não vai responder à luz praticamente. Mas se eu for diminuindo o roughness aqui, ele vai ficando cada vez mais brilhante, tá vendo? Ao ponto de ele começar a depois refletir. Né? Porém, para ele refletir aqui, nós vamos ter que fazer algumas configurações, tá? Então, por padrão, ele não está refletindo, tá vendo? Ele só está aqui tendo algum certo brilho e tal, mas ele não está refletindo. Não, na verdade, ele está, mas de forma muito suave, tá vendo? Deixa eu... Aqui, ó. É porque também está fraca a reflexão, tá vendo? De acordo com a cor aqui do seu piso, vai ficar mais fácil de ver. Mas está refletindo, sim. Eu estou confundindo, porque tem vezes que o Blender vem com algumas coisas desativadas, tá, gente? Mas beleza, então nós temos nosso piso, tá? Temos nosso piso, já está aí refletindo mais ou menos nossa cena de Natal aí. Se aumentar a força dessa cena aqui, ele vai refletir mais. Normalmente, ou não, deixa eu ver. Varia um pouco, tá? É o próprio checker aqui que não vai ficar tão interessante a reflexão. Mas ok. Agora, para nossa mesa, vamos fazer uma mesa de madeira, tá? Vamos trabalhar o material dela. Vou clicar aqui em tampo e vamos trabalhar o material. O material dela tá como branco. Vamos colocar um material marrom. Navega ali entre o laranja e o vermelho, deixa lá e depois desce um pouquinho aqui, ó, vai ficar um marronzinho. Tá? Lá naquele mesmo site que a gente pegou a textura do HDRI, já tem algumas texturas de madeira. Não são as melhores do mundo, mas tem coisas boas aí. Eu vou clicar de volta no Polyheaven aqui e vocês podem aqui em Textures e aqui a Wood madeira, né? Eu vou pegar aqui uma textura, eu vou pegar esse Rosewood aqui, ó, que é uma textura nobre, uma madeira nobre. Vou clicar nela aqui. Tá vendo? Ela já vem com essa textura aqui. Ela vem em alguns mapas que você pode utilizar, né? Apesar que esse mapa não é tão bonito, esse tipo de textura para a mesa. Tem outras aqui, a Wood Floor, acho que não. Oak Veneer, vamos ver como que é o Oak Veneer. Oak quer dizer carvalho, né? Talvez essa de carvalho vai ficar mais interessante, não sei. Vamos pegar outra aqui, vamos ver, vai. Tinha pegado essa daqui, mas essa aqui não está tão legal, não. A Wood Table, a mesa de madeira, já, né? Eu vou pegar ela aqui, ó, a textura dela. Ela tem essa estampa, tá? Vou clicar aqui para fazer o download. Também você pode escolher as resoluções, tá? Vou pegar 2K mesmo e baixar. Vou pegar aqui o 2K, já baixei. E agora eu vou clicar na bolinha amarela aqui. E vou agora em Image Texture, tá? Vocês viram que ele vem vários arquivos lá, né? Se eu for abrir lá o arquivo que eu baixei, eu tenho que extrair ele, tá? O Wood Table. Na verdade, acho que eu já baixei esse mesmo arquivo hoje mais cedo. Ó. Então, eu vou extrair ele aqui, ele vai aparecer os arquivos. Ele vem com o arquivo do Blender já, exemplificando o material e tudo mais. E vem com as texturas aqui, ó. Então, ele tem a textura Diff, que é Diffuse, a parte visual, a parte de iluminação. Vem também com a textura de Displacement, que é para fazer umas rugosidades no material. Vem com o Normal Map, que também é um tipo de perturbação das normais lá também, para deixar o material mais realista. E com o Roughness, para dizer qual que é a parte que é mais brilhante, qual que é a parte que é menos brilhante. Por enquanto, nós vamos usar só o Diffuse, tá? Vamos lá no Blender. E a gente pôs lá a Image Texture, vamos clicar em Open. E vamos lá no Downloads, vamos procurar lá Wood Table aqui, Textures.
e vou pegar o Diffuse aqui, ó, 2K, tá? Vou apertar o Open Image. Aí ele já vai aplicar a textura na nossa mesa, né? É importante que, dependendo do objeto, essa aplicação da textura não vai ficar tão legal, tá? Aí depois a gente vai aprender um negócio chamado UV Mapping, que é onde a gente cria uma variação disso aí, a gente fala como que a textura vai se aplicar no objeto. Imagine que a textura é um papel de presente. E o objeto você tem que embalar ele na textura. Ah, você vai simplesmente, assim, estender a textura ali? Você vai girar ela? Você vai fazer a textura ficar maior para englobar o objeto, menor, para aparecer os detalhezinhos, enfim. Você vai regular isso com esse UV Map, tá? Mas, por enquanto, vamos fazer da maneira mais simples possível, né? Fiz aqui o tampo de madeira, só que está bem opaca, né? Lembra que a gente fez aqui? Roughness, vamos deixar o nosso roughness perto de zero, para essa ficar uma mesa bem polida aí, bem envernizada, alguma coisa assim. Aí a nossa mesa agora está polida, bem envernizada. Um brilho acetinado, né? Ó. Roughness 0,7 deu um brilho mais ou menos acetinado aí na nossa mesa, tá? Aí, ó. E agora, para fazer esses pezinhos aqui ficarem com esse mesmo material, eu não preciso criar um material novo para eles, tá? Esse material que eu criei aqui, eu posso dar um nome para ele nessa parte. Vou pôr aqui, ó, madeira. Ele vai ser um material que eu posso reaproveitar. Então, eu vou ensinar aqui duas formas de você reaproveitar materiais. Primeira, vou clicar nesse pezinho aqui e vou clicar na lista. Vou pegar aqui a madeira. Ele já aplicou o material de madeira nesse pezinho. Tá vendo que ficou bem diferente no pezinho? Né? Outra forma de você aplicar também é a seguinte: você seleciona os objetos todos que você quer aplicar o material. Estou apertando com Shift aqui, ó. E por último, você pega algum objeto que tem aquele material que você quer. Por exemplo, esse aqui, ó. Então, o último da seleção é sempre que você quer que fique com o material. Aí nós vamos ligar os materiais deles. Eu vou apertar Ctrl L de lápis e vou pôr aqui a Link Materials, tá bom? Tá aí, ó. Tá aqui nossos materiais. Então tá bom. Vamos lá. Temos a mesa, temos aqui agora o nosso piso, né? A nossa mesa está bonitinha, seus pezinhos também de madeira. O que a gente vai fazer agora? A gente só vai aproveitar para finalizar essa primeira parte, aprendendo um pouquinho sobre os materiais, tá? Então a gente vai interromper a nossa modelagem, que nós vamos, essa mesa aqui, nós vamos fazer muita coisa nela junto ainda, tá, gente? Mas por enquanto, a gente vai fazer o que agora? A gente vai mexer um pouquinho com os materiais. Para isso, eu vou pedir para vocês, a gente vai usar o cursor agora. Seleciona aqui a tábua da madeira, vou apertar Shift S de sapo e pôr assim, ó, Cursor to Selected. Lembra que eu falei que o cursor tinha muitas utilidades? Nesse momento ele está lá em cima do tampo. Quando eu criar coisas novas, vão aparecer aqui em cima desse tampo. Tá? Então, vou colocar agora bolinhas aqui, ó. Shift A, Mesh UV Sphere. Ficou grandão, não ficou? Apertar o S de escala. Vou diminuir o tamanho aqui. Mais ou menos desse tamanho. E vou na vista 1 para colocar essa esfera para cima aqui, ó, G, e vou falar Z, para mover só em Z. Aí é para ficar levemente enterradinha na mesa aí, tá? Então temos uma bolinha branca aí. Se vocês olharem bem essa bolinha, vocês vão enxergar um monte de quadradinhos, né? O que são esses quadradinhos? É a estrutura dela. Se eu der um Shift Z aqui, ó, é a estrutura dela, tá? Mas essa estrutura aí a gente não quer ver ela sempre. E para não aparecer os quadradinhos, eu teria que fazer um monte de divisões muito pequenininhas. Então o pessoal inventou uns métodos muito legais, onde eu misturo essa cor desse quadradinho com a cor desse quadradinho aqui. E com isso eu gero uma transição suave entre eles. A gente chama isso de normals, tá? Eu consigo gerar uma transição suave com uns shaders de Gural, de Blinn, vários tipos de shadings aí. Como que eu faço isso? Vou clicar com o botão direito, Shade, Auto Smooth, tá?
Ah, só que ele deu um problema aqui. Ele deu um problema aqui, acho que é dessa versão do Blender. Shade Auto Smooth. Shade Auto Smooth. Agora foi. Enfim, sei lá. Ele estava terminando de fazer a esfera, talvez, né? Então, beleza. Gente, o que a gente vai fazer aqui agora? Eu tenho uma esfera, não tem? Vou lá na vista 7 e vou dar Shift D, fazer pelo menos vários Shift D, fazer algumas cópias dessa esfera, tá? Para vocês entenderem os materiais aqui junto comigo, para a gente finalizar essa aula. Vou apertar N de navio para assumir aquele menuzinho também, tá? Então vamos lá. Primeiro material que eu quero que vocês aprendam. Esse que a gente já usou, na verdade, é um material muito legal, que é um material totalmente reflexivo, né? Vamos pegar essa bolinha aqui, vou criar um material novo, eu vou chamar ele de porcelana. Vou fazer aqui como se fosse uma porcelana, isso aqui. O roughness vou deixar em 0, tá? Ali, ó. Se vocês olharem bem de pertinho, ó, parece que ela está refletindo, não tá? O ambiente. Igual uma cuia ali, um prato, alguma coisa assim. Esse é o objetivo mesmo. Então, esse é o material mais simples, né? Posso trocar a cor dele, ó. Lembra das bolas de bilhar ali, ó? Pode fazer. É um material simples, porém muito bonito fica também. E vai ser, assim, um material que você vai utilizar bastante. Vou deixar uma cor, um roxo aí, ó, meio azulado, tá? Outro material que é muito legal. Clica na outra bolinha aqui, vamos criar um material novo. Eu vou chamar isso aqui de inox. Criar um material de inox, tá? Para criar um inox, inox é um metal, não é? O metal, a gente vai pegar essa guia metálica aqui e jogar ela para 1, ó. Aí, por padrão, ele vem como se fosse um aço escovado, porque o nosso roughness está muito alto. Vou deixar o roughness em 0 agora. Aí, ó, tá vendo? Nosso aço inox. O reflexo do metal, ele é um reflexo diferente desse aqui. Se eu pegar esse aqui com a mesma cor, ele vai dar um reflexo totalmente diferente. Mais ou menos ali, ó. Tá vendo? Fica um metal roxo, diferente desse aqui. São dois tipos de reflexões fisicamente diferentes, tá? Então aqui você pode escolher se o inox, por exemplo, é um metal levemente azulado. É muito leve mesmo, pertinho do branco, só que do lado do azul, tá? Aí se eu quisesse fazer um ouro, por exemplo, eu vou pegar aqui o meu inox, eu vou aproveitar que a gente está fazendo e vai fazer o ouro, eu vou pegar essa bolinha aqui, vou selecionar o inox, e agora eu vou duplicar o inox para eu poder, já a partir dele, fazer o ouro, tá? Aqui, eu vou... Tá vendo que tem aqui esse ícone aqui, ó, duas folhinhas? É uma cópia do material. Eu vou clicar, porque aí eu não estrago aquele outro, tá? O inox. Vou chamar esse aqui de ouro. Aí no material do ouro, obviamente a cor da base color aqui vai ser amarelo, né? Alguma coisa assim. Pode ser um ouro mais velho, um ouro mais novo, de acordo com ali a mistura, né? Um ouro mais rosé, enfim. Você vai criar o ouro que você achar legal, tá? Outra coisa que a gente vai fazer aqui agora. Vamos pegar essa bolinha aqui, nós vamos transformá-la em vidro. Uma bolinha de vidro, tá? Então, a gente não tem nenhum material ali com base nisso. A gente vai criar um novo, do zero, new. Vou chamar ele aqui de vidro. Vidro. E o material do vidro, gente, ele vai ser feito aqui, ó, no Transmission, tá vendo? A gente vai navegando aqui. Vamos deixar o Transmission em 1. Transmission em 1, tá? Transmission quer dizer, deixa transparência, tá? Transmission está em 1. E o roughness, como está em 0, vou deixar em 0,5, vou deixar em 0 de novo. Para ele... Ó, parece que travou. Aí, ó. Já está aparecendo ali o vidro. O vidro aqui, por padrão, tem horas que ele parece meio que um metal também, tá, gente? Porque eu vou falar já um detalhe para vocês desse render que nós estamos usando, que é um render que vocês estão vendo em tempo real aqui o material, né? Mas isso aí é um render de jogo, é um render chamado Eevee, tá? Depois nós vamos ver um chamado Cycles, que dá um resultado mais bonito, mais fiel fisicamente, porém, ele é mais pesado para fazer, tá? Para fechar aqui nossos materiais, por hoje,
eu vou fazer um material que ele emite luz, como se fosse uma bola de luz, tá? Vou criar um material novo e vou procurar aqui a guia de emission. O emission dele eu vou colocar um amarelo aqui, ó. E o strength, que está em 0, eu vou jogar bem forte. Tá? Por padrão, quando a gente faz isso, nesse render aqui não vai aparecer ele jogando a luz nos outros objetos, mas na verdade ele está fazendo isso, tá? Então, agora a gente vai precisar aprender como que é o outro render, que é o chamado Cycles, né? Tem um jeito de a gente configurar depois esse render aqui também para ele fazer isso, tá? Mas eu quero mostrar para vocês os Cycles para a gente fechar, que a gente já está muito tempo junto aqui, né? Vocês já devem estar até cansados. Bom, como que a gente faz para trocar o render? Lembra que eu falei que quando a gente mexe com o render, salva o arquivo, Ctrl S, tá? Salvou o arquivo, ó, apareceu aqui embaixo, Saved. Então, para trocar o render agora, nós estamos aqui no Cycles, no EV. Vou clicar aqui e nós vamos para o Cycles. EV, tem o Workbench, que ninguém usa praticamente, e temos os Cycles, tá? Eu vou clicar no Cycles. O Cycles é um render pesado, mas é muito legal o resultado dele. Quer ver? Ó, vamos clicar. Ele vai demorar um pouquinho aí, de acordo com a potência da sua máquina, tá? E aqui vocês já vão conseguir ver que aqui está sendo emitida a luz desse objeto. Ó, o reflexo da luz aqui. Aqui a mesa ficando mais iluminada, tá vendo? E um detalhe, se o seu computador tiver suporte, troca para GPU Compute aqui, que vai ficar bem mais rápido, quer ver? Ó? Ali, ó. Vai ficar bem mais rápido. Então, o Cycle, gente, como eu falei, ó, o resultado dos materiais dele é diferente, tá? Ele dá um resultado mais preciso, só que tem um custo maior, mais lento, a vista fica mais lenta para trabalhar, né? E fica esse granuladinho, na hora que você mexe, ó, fica granulado, tá? Mas é um resultado bonito, muito bonito. Então é isso, meus amigos. Por hoje, para não ficar tão cansativo, vamos deixar aqui, né? Vou deixar um desafio aqui para vocês. A gente modelou a mesa. Vocês vão fazer um desafio aí de modelar 6 cadeiras. Uma de cada lado aqui, uma de cada lado ali, uma desse lado aqui, na cabeceira aqui, outra de lá, tá? É um desafio para vocês. E também brinca mais com os materiais aí, faz algumas experiências, né? Mexe no material do piso, entenda como que a coisa funcionou, mexe aqui no mundo, aqui na força. Se eu zerar a força do mundo, por exemplo, ó, essa lâmpada aqui vai iluminar tudo agora. Temos ainda a lâmpada lá funcionando. Se eu desativar ela aqui, vou desativar ela aqui, ó, vai ficar mais escuro, tá vendo? Ó, só agora a nossa bola de luz iluminando tudo. Então, dá para ter efeitos muito legais só com isso, tá vendo? Eu cliquei no olhinho aqui. Então, é isso, meus amigos. Obrigado pela presença de vocês, por estarem aqui junto com a gente nessa aula. Deixe seu comentário aí se você gostou, se você não gostou, o que você mudaria, o que você acha que pode ser os próximos tópicos, tá? E nós vamos fazer várias aulas juntos aqui com vocês, né? Eu peço que se esse conteúdo te ajudou também, não deixe de deixar um like, né? Deixe seu like, comenta, fala obrigado, fala não gostei, não gostei. Deixa aí seu comentário e ajuda o nosso canal a crescer. Esse canal ficou parado há algum tempo, a gente está tentando agora reviver ele das cinzas, igual a Fênix, né? E eu conto com a ajuda de vocês também, com essa colaboração, que para vocês é pequena, é um clique, e para o nosso canal é muita coisa, tá bom? Um grande abraço.